Olá, povo lindo de luz, tudo bem? Eu vim aqui para avisar que de hoje até dia 12 de junho a gente vai fazer um especial para harmonização, para o amor e para a sedução. Então vamos lá, espero que vocês gostem desse vídeo. Meu nome é Andréia, sou taróloga, jogo baralho cigano e especialista em energias. E hoje a gente vai falar um pouquinho da energia da radiestesia, tá bom? Para que serve a radiestesia? Ela tanto pode identificar energias, é uma ciência muito antiga, data do Antigo Egito, inclusive este pêndulo é um pêndulo egípcio, ele tem um chumbinho aqui dentro, e aí a gente consegue fazer a limpeza dele só de fazer esse movimento, tá? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre pêndulos. Para essa técnica você pode usar qualquer tipo de pêndulo, tá? Qualquer um, pode ser de cristal, pode ser de cobre, pode ser de madeira como o meu, tá? E muito bem, hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre a radiestesia e a harmonização. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser harmonizar os nossos relacionamentos. É óbvio, é claro, que não serve apenas para a gente harmonizar relacionamentos amorosos, tá? É que como é um especial de Dia dos Namorados, de junho, 12 de junho, eu resolvi falar mais sobre a harmonização entre casais. Mas eu posso usar isso inclusive no trabalho, para harmonizar os meus colegas de trabalho, o ambiente, uma situação em específico, por exemplo, a discussão sobre um contrato, harmonizar a minha relação com o meu chefe, a minha relação com a minha mãe, a minha relação com a minha família em geral. Esse é o gráfico harmonizador, eu imprimi porque fica mais claro para vocês. Eu tenho a plaquinha também, mas vocês podem ver que não dá para enxergar muito bem. Muito bem, vocês podem colocar gráfico radiestésico harmonizador ou harmonia na internet, vocês vão achar esse gráfico aqui. Vocês vão poder utilizar tanto com folha de papel, como também comprar a plaquinha. As plaquinhas, elas são interessantes primeiramente porque como elas têm uma massa maior, elas acabam enviando maior quantidade de energia. Então, é mais efetivo, é mais rápido. Também é interessante porque o papel fica muito impregnado. Então, cada vez que eu for utilizar esse gráfico mais uma vez, eu preciso jogar fora e imprimir outro. Não há tanto problema assim, você não vai precisar trocar com tanta frequência, mas enfim, se você for trabalhar com isso, é sempre interessante ter as plaquinhas, tá bom? Muito bem, eu vou ensinar para vocês então uma técnica um pouco mais complexa e depois a gente simplifica para quem não tem todos os gráficos aí. Eu já fiz um outro vídeo que era sobre desimpregnador, eu acho que é um círculo com várias setas, e o decágono. Muito bem, desimpregnador, ele desimpregna das energias. Tanto os objetos, por exemplo, meu pêndulo ficou por aí, tá com energia, por exemplo, dos meus filhos que pegaram, da minha secretária do lar que pegou para limpar, enfim. Ou também desempregnar a energia de pessoas. Uma pessoa que está mais carregada, com uma energia mais pesada, eu coloco aqui um testemunho e consigo tirar essa energia ruim dela. O que é um testemunho? É tudo que me liga a uma pessoa. Então, se eu tenho um fio de cabelo de uma pessoa, eu tenho um testemunho aí com o DNA dela que liga, que pode ser o representante desta pessoa aqui no meu gráfico, que eu não vou colocar a pessoa aqui em cima, né? Pode ser uma foto, pode ser um papelzinho. Eu gosto de utilizar em círculos, porque o círculo, ele é um símbolo de proteção. E tudo que a gente está trabalhando aqui, a gente está trabalhando com símbolos e imagens, então é importante que eu relacione isso. Então, o círculo, ele remete ao útero feminino, né, a proteção. E aí eu protejo essa pessoa também de energias que podem estar vindo, que não sejam tão boas. Enfim, eu vou trabalhar hoje com um testemunho aqui, mas poderia, como eu disse, ser uma foto, um fio de cabelo, um pedaço de unha. Se é um fio de cabelo, um pedaço de unha, eu não vou precisar colocar no decágono. Para que serve o decágono? Eu aumento a energia, eu aumento a ligação energética entre este papel com o nome da pessoa
e ela, fazendo uma correlação, um caminho energético entre os dois. E aí, se eu tenho esse caminho energético entre os dois, tudo que eu fizer com esse papelzinho vai ressoar na pessoa. Olha que perigo, que importante é saber disso e ter a responsabilidade de fazer um bom trabalho, um trabalho sério, né? Porque eu também posso fazer o mal aqui, se eu tenho uma ligação. Mas aqui a gente vai falar só de fazer o bem. Desculpem, sou alérgica. Muito bem, então vamos primeiro colocar o nome, as informações da pessoa. Vou colocar aqui o meu nome. E vou colocar minha data de nascimento. Vou colocar aqui dentro do desimpregnador. Com quem eu quero me harmonizar? No meu caso, eu não tenho ninguém para me harmonizar, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome da minha filha, tá? Mas poderia ser o nome do meu cônjuge, se eu estiver, né, com uma energia não tão legal, do meu chefe, de colegas, enfim. E a data de nascimento dela. Eu não sei a data de nascimento, tudo bem, é uma informação complementar. Principalmente o que eu preciso aqui é do nome dela, tá? E aí eu vou colocar aqui. Neste gráfico, eu consigo trabalhar o relacionamento de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas com uma pessoa em específico ou situação que eu vou colocar no meio. Então, eu posso harmonizar a mim, no caso, com mais 6 pessoas. Eu escolho me harmonizar apenas com a minha filha hoje. Tudo bem? Então, vou colocar só 2 papeizinhos, o meu e o dela. E aí, além do gráfico, então, e dos testemunhos, você vai precisar de um pêndulo. O pêndulo, ele vai dizer, primeiro ele vai ler o nome, né? Vai ler o que eu coloquei aí no desimpregnador. Quando ele terminar a leitura, ele vai estancar esse movimento circular. Muito bem. E aí eu vou perguntar para o pêndulo. Pêndulo, quanto tempo eu devo deixar esses 2 testemunhos no gráfico desimpregnador para que eles fiquem livres das energias nocivas? São minutos? Sim, são minutos. 10 minutos? Não. 15 minutos? Não. 20 minutos? Sim. Muito bem, então eu vou deixar esses testemunhos por 20 minutos, desimpregnando tanto o papel, a parte física do que eu coloquei aqui, como também as pessoas que vão ser trabalhadas aqui, tá? Se eu quero que esse tempo seja reduzido, eu tenho uma estratégia, porque às vezes a gente tem muitos gráficos para fazer, né? E esse daqui se chama chapéu de bruxa, é um cone. Aliás, chapéu de bruxa tem justamente esse formato, né? Ele capta a energia do universo e condensa aqui. É um cone de cobre, tá? Eu coloco aqui em cima e se eu voltar a perguntar para o pêndulo o tempo que eu preciso deixar aqui, ele vai diminuir o tempo. Pêndulo, por quanto tempo eu preciso deixar esses testemunhos para que eles fiquem livres das energias nocivas? São minutos? Sim. Quantos minutos? 5 minutos? Não. 10 minutos? Sim. Então, eu acabo diminuindo um pouco o tempo de espera, tá? Passados os 10 minutos, eu retiro e pergunto para o pêndulo. Pêndulo, esses 2 testemunhos estão devidamente desimpregnados das energias nocivas? Sim. Muito bem. E aí eu vou valorizar esses 2 testemunhos. O que significa isso? Construir um cordão energético que ligue estes papéis às pessoas que estão sendo tratadas.
E de novo eu vou usar o pêndulo para a mesma coisa. Faço a leitura. Espero estancar. Pêndulo, quanto tempo esses testemunhos devem ficar no decágono para que sejam devidamente valorizados? São minutos? Sim. Quantos minutos? 10 minutos? Não. 15 minutos? Sim. A mesma coisa. Deixo por 15 minutos ou utilizo o cone de cobre para adiantar aí o tempo de espera. Passados 15 minutos, eu vou fazer o seguinte. Utilizo aqui a folhinha, né, ou o meu gráfico comprado. Vou colocar o meu nome ou a situação no meio. E depois o nome da pessoa ou das pessoas ao redor. Como eu tenho só uma pessoa para me harmonizar, eu coloco numa das pétalas. Se eu quiser colocar mais pessoas, eu vou colocando cada pessoa em uma pétala. E aí, de novo, vamos lá. Pêndulo. Quanto tempo este gráfico deve ficar montado para que haja a harmonização efetiva entre Andréia e Letícia? São minutos? Não. São horas? Sim. Quantas horas? 1 hora? Não. 2 horas? Sim. Então, eu deixo o gráfico montado por 2 horas. Passadas 2 horas, eu vou perguntar de novo para o pêndulo se o trabalho foi efetivamente feito. Então, vamos lá. Pêndulo. Estas 2 pessoas estão devidamente harmonizadas? Aqui eu vou forçar o pêndulo, tá? Vamos supor que ele disse que sim, muito bem. Desmancho o gráfico, jogo fora testemunhos e a folha. Se for uma placa, eu posso simplesmente limpá-la com um pano preto, tá? Para tirar as energias dela. Pêndulo. Foi feito o trabalho devidamente de harmonização entre André e Letícia? Vamos supor que foi não a resposta. Pêndulo. Devo deixar por mais tempo? Sim. Por quanto tempo? E aí a gente verifica quanto tempo faltou. Aqui, neste caso, eu não consigo utilizar o cone, porque eu teria que ter um cone aqui, ou um cone bem grande, e existem cones maiores, tá? Como eu só tenho esse, eu não tenho como utilizar o cone para adiantar o serviço. Mas dá para ver que a harmonização aqui não demorou tanto. Há casos que a harmonização ou qualquer outro gráfico pode durar dias. E aí a gente vai colocar num local onde as pessoas não fiquem mexendo. Se for uma placa como essa, eu posso inclusive passar um papel filme para que os papéis não voem, tá? É importante deixar ele num local onde haja giro de energia. Eu não posso deixar, por exemplo, dentro de um armário fechado ou dentro de uma gaveta com um monte de coisa em cima, porque não vai ter o giro de energia necessário, tá bom? Essa é uma forma simples de fazer a harmonização. Parece complexa, são vários passos, dá para anotar o passo a passo, mas depois que a gente pega o jeito, é bem rápido, tá? A forma mais simplificada, se você não tem muita clareza com o pêndulo ou prática para sentir quando ele vai dizer sim ou não, a gente pode usar o pêndulo apenas para ativar. A gente vai deixar meia hora, que é um tempo mais do que suficiente, no desimpregnador. Geralmente vai durar de 20 a 30 minutos mesmo para desimpregnar. Meia hora no decágono, porque geralmente é isso, não se passa desse tempo para fazer a valorização. E aí aqui a gente só ativa. Ativo a harmonização entre Andréia e Letícia. Muito bem, está ativado e pronto. E não faço pergunta alguma. Normalmente a gente pode se deixar 1, 2, até 3 dias. Não vai ter problema de deixar mais tempo do que o necessário. Vamos supor que eu vou sair
pêndulo pediu 2 horas, eu saio, vou viajar e deixo 3 dias, não tem problema. Com 2 horas, o trabalho já vai ter sido feito e ele fica lá inativo, tá bom? Então, não tenho essa preocupação de pensar nisso. Outra coisa que a gente pode fazer é utilizar também pedras, né? Então, se eu quiser, por exemplo, deixa eu ver, colocar um cristal aqui. Nossa, que difícil. Posso colocar um cristal aqui imantado com a energia do amor e do carinho. Eu posso colocar aqui também quartzo rosa, já que eu tô falando de harmonização. Quando eu fizer um pêndulo, um gráfico de saúde, uma pedra verde, um gráfico para desobsessão, eu posso colocar uma obsidiana, um gráfico para prosperidade, posso colocar uma pirita, tá bem? Então, as pedras nos ajudam porque trazem aí uma energia a mais. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. O trabalho com a radiestesia é encantador e efetivo. Aconselho vocês, quem gosta desse tipo de assunto, a comprar pelo menos o pêndulo, porque dá para fazer quase tudo apenas com o pêndulo e uma impressora em casa. Se você for gostando mais, aí sim a gente vai viciar em comprar as plaquinhas radiestésicas. E é isso, se vocês gostaram do conteúdo, dá um like, compartilha com os amigos e façam, né, e me comentem aqui se deu certo, se não deu certo, se tiveram dificuldade, tirem todas as dúvidas que eu vou ter o maior prazer em responder tudo, tá bom? Ah, e me segue no canal, me ajuda aí a trazer mais conteúdo interessante aí sobre energias para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijos de luz e até a próxima.